Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente em cada um de nós e possamos levá-la onde nós estivermos. O nosso estudo de hoje é a continuação do capítulo 21, Falso Cristo e Falso Profeta. Hoje nós estamos incumbidos de fazermos, ou melhor, estudarmos os falsos profetas. Na última quinta-feira, o nosso irmão Renato nos trouxe os falsos Cristo. E estaremos estudando hoje os falsos profetas, que é uma continuação do trabalho, né? E eu tenho certeza que nem todos estiveram aqui na última quinta-feira, e com a vossa permissão, eu vou fazer uma pequena introdução do falso Cristo, né? E claro que depois estaremos dando continuidade a partir do falso profeta, do item 8 ao 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. O evangelista Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, nos traz a vida de Jesus, início da sua caminhada, nos mostrando o Sermão do Monte. E finaliza no capítulo 24 e 25 com o sermão profético. Portanto, nós estaremos estudando hoje o sermão, ou melhor, o falso Cristo, ou o falso profeta, que nós vamos achar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, item 15. Então, só para concluir, né? Capítulo 7, item 15, falso profeta. E no capítulo 24, que foi feito na última quinta-feira, né? No sermão profético, nos fala sobre os falsos Cristo, né? Ou seja, né? O evangelista Mateus, né, nos traz essas informações, esses relatos, né, que é uma grande luz na nossa caminhada evolutiva. E para iniciar a introdução, né, esses dois sermões, Sermão do Monte e o Sermão Profético, Jesus tem os dois diálogos são bem diferentes. No primeiro, o Sermão do Monte, como está lá no capítulo de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, né? Eu fui buscar essas informações e eu encontrei uma fonte segura. Claro que na literatura espírita não tem isso. Eu posso até estar citando para vocês. Severino Celestino é um grande estudioso da doutrina da cultura judaica e é um grande espírita, né? Ele nos afirma que o Sermão do Monte foi feito às margens do lago da Galileia. Se vocês buscarem lá, no YouTube vocês vão ver, e é bem convincente isso, né? Que ele fala que isso aconteceu no sábado, que nos outros dias, né, as pessoas tinham os seus afazeres e normalmente no sábado, né, que é o dia do sabate, né, um dia de reunião, isso ficou bem claro, pelo menos para mim ficou bem claro, que realmente isso aconteceu no sábado. E o Sermão do Monte é uma pregação, consoladora, mas também é uma orientação moral. Porque quando Jesus, lá ele inicia no item, fala, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, né, de Corazim, né? Tanto é que o nome é o Sermão do Monte, né, ou da montanha, como muitos dizem. Aproximou-se deles os discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinavam, dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, quando nós pegamos esse ensinamento e trazemos para todos nós, isso é um bálsamo para as nossas dores e nossas aflições.
Eu não tenho dúvida disso. E também, né, eu vejo que é uma orientação moral, porque ele vem nos mostrar, né, qual é o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos, né, estar trilhando no caminho do bem e no caminho do amor. E com isso, né, eu não tenho dúvida que nós estaremos no caminho certo. Se nós pegarmos lá no capítulo 5, lá no início ele vem dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. E ele vai continuar dizendo, né? Bem-aventurados os mansos, porque deles possuirão a terra. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de corações, ou os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E o último, bem-aventurados sois quando vos injuriem, perseguem, emitindo tudo isso, o mal contra vós, pela minha causa. Exaltai e alegrai-vos, que é grado aos vossos galardão, aos vossos céus, né? Dos céus. Então, quando nós absorvemos isso e procuramos trazer isso, né? Todas essas informações, é um bálsamo para nossos corações. Porque fica bem claro que jamais Deus desampara seus filhos. Basta a gente querer ter essa vontade e ter essa fé. Vamos lembrar que a doutrina espírita, mais especificamente no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos diz que Deus nos criou simples e ignorante. No entanto, nos dá a oportunidade de nós buscarmos essa evolução. Independente do que nós fizermos, né? Mas também, o sermão do profético também é um alerta, uma advertência, ou seja, uma orientação, mas também é consoladora. Porque já pensou se no sermão profético Jesus não trouxesse essa orientação, essa advertência? O que seria de nós? No sermão profético, Jesus nos prepara para as desarmonias que iremos passar. Claro que nós acostumamos a pegar, né, nas coisas negativas. Mas esquecemos, né, que nós temos muitas coisas boas para que nós possamos estar buscando. Na crucificação de Jesus, nós nos apegamos no sofrimento de Jesus. E esquecemos que o seu evangelho não termina na cruz. Mas, nos Montes da Oliveira, ou quando instalamos em nossas mentes e em nossos corações o reino dos céus. Vejamos quando Jesus aparece aos seus seguidores nos informando que a morte não existe. A morte é apenas para o corpo físico. O espírito desprende do corpo, vai para o plano espiritual. O que morre somente é o corpo biológico. Então isso aí nos dá uma certeza, né, que quando nós desencarnamos ou morremos como queira, a vida continua. Isso fica bem claro que em cada vez que nós nos encarnamos, é uma oportunidade, voltamos ao corpo físico, é uma oportunidade de nós estar refazendo aquilo que nós não fizemos de bom. E claro que não é numa única encarnação que vamos nos tornar pessoas puras. Portanto, Jesus, no sermão profético, ele inicia no templo de Jerusalém.
Vamos lembrar que com os seus discípulos mostra o Templo de Jerusalém muito belo. E ele vai terminar o Sermão do Monte, ou melhor, o Sermão Profético, desculpa, lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi, né, preso para ser julgado. E um dos seus discípulos, né, e ele fala que aquele templo, tão belo e tão bonito, não ficará pedras sobre pedras. Aí vem um dos seus discípulos e pergunta: mestre, quais os sinais que tu podes dar desse tempo? Quer dizer, quando vai acontecer tudo isso, né? E algum dos evangelhos, né, ele nos diz que cada acontecimento daquele vai ser um ciclo, não um final de um tempo, né? E nós precisamos ter esse entendimento sobre isso, né? E um dos primeiros sinais que Jesus falou aos seus discípulos foi o aparecimento de falsos cristos. Né? Cristo é uma palavra que na época de Jesus não tinha essa palavra Cristo. Quem nos trouxe essa palavra Cristo foi Lucas. Então Jesus falou aos seus discípulos os falsos messias. Isso sim existia no ensinamento que Jesus trouxe para os seus discípulos. E o que nos diz a doutrina espírita? Né? Esse período de transição planetária, na qual nós estamos vivendo, estamos no mundo de expiação e prova, no momento de transição para o mundo de regeneração. Então, nesse momento de transição, e o fim de um templo e início de outro, quer dizer, assim que terminar o ciclo de expiação e prova, né, estaremos iniciando o mundo de regeneração. Nesse período de transição planetária, iríamos ver uma característica curiosa: a reencarnação coletiva e de entidades profundamente perturbadas. Aqui ele está falando, a doutrina está nos falando dos falsos cristos, certo? Tem algumas entidades que são tão difíceis que perdem a oportunidade de reencarnar com frequência, em função das suas maldades, e que elas são tão pestilentas que perturbam o ambiente e se arrastam multidões com seus ideais. Então, isso é o que a doutrina espírita nos traz como orientação. E por que Deus permite que isso aconteça conosco? Né? Não seria para nos testar de quem nós estamos seguindo? Porque para nós identificarmos o falso Cristo, ou o falso profeta, como vamos estar vendo mais logo, a gente precisa ter o entendimento. E quando Deus permite isso, é para que nós saibamos escolher ser trigo ou ser joio. Mesmo que nos pareça tempestade, senão nós deixaremos nos influenciar sobre isto. Porque a fé que nós temos e a certeza da vida futura, isso vai nos dar um norte, uma direção, que nós precisamos estar buscando isso para que essa evolução seja a mais séria e a mais rápida possível. Claro que em função dos nossos equívocos, nós vamos atravacando essa caminhada evolutiva. Porque nós sabemos, dentre os homens que aqui esteve na Terra, somente Jesus é aquele que caminhou de maneira célere, bem rápida. Se alguém tiver dúvida sobre isso, pega o livro Consolador, questão 241. Então, dentre os homens aqui na Terra, somente Jesus foi de maneira retilínea. Nós vamos continuar com as nossas dificuldades. Claro que cada um de nós, conforme as nossas escolhas. E quais são os ideais desses falsos cristos? Então, vamos imaginar como se identificar esses falsos cristos? Os falsos cristos, um dos motivos desse falso Cristo, né,
é o poder. É o dinheiro, a sensualidade e a religião sem espiritualidade. Tá? O segundo sinal, os sinais da guerra, das guerras. E nós sabemos, né, que essas guerras estão acontecendo por aí. O terceiro sinal são os cataclismas, os terremotos, os tufões. Nós sabemos que estão constantemente acontecendo. O quarto será as perseguições. As perseguições, aqueles que defendem o ideal do Cordeiro. Então, temos o primeiro sinal, o falso Cristo, né? O segundo, as guerras. O terceiro, o cataclisma. O quarto, as perseguições. O quinto sinal, haverá traições e ódio. Né? O sexto sinal, os falsos profetas, que nós estaremos abordando hoje. E eles dizem, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, as maldades e a injustiça, o amor de muitos se esfriará. Aí estará o perigo. Nossos corações estarão endurecidos, ou estarão endurecidos, e aí nesse momento haverá os falsos profetas. O falso Cristo vem primeiro, porque ele é aquele que seria um líder, e o falso profeta é aquele que dissemina a ideia desse falso Cristo. E o sétimo e o último sinal, o seu evangelho será pregado em todos os cantos da terra. E nós vemos que hoje, o que a internet traz para nós. Não tem como o seu evangelho, o seu ensinamento, não chegar. Aí, uma observação. Nós seremos responsáveis a divulgar esse evangelho do Cristo. Vamos lembrar que uma das maneiras da gente divulgar o evangelho do Cristo é com boas ações. Vamos lembrar Francisco de Assis que nos diz que eu leve o seu evangelho, se necessário que eu use palavras. Então nós precisamos estar sempre buscando essa harmonia para que nós possamos, né, estar sempre trilhando o caminho que o Mestre Jesus trouxe para todos nós. E vamos adentrar então na questão dos falsos profetas, a partir do item 8. E se vos disserem, o Cristo está aqui, não vá. Ao contrário, tende em guarda, ou seja, tenha cuidado, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que a folha da figueira começa a branquear? Não vedes que seus múltiplos rebentos aguardam a época da floração? E não vos disseis, o Cristo reconhece a árvore pelo fruto? Ou seja, nós precisamos estar vendo o que esses profetas divulgam. Tem como a gente estar verificando isso? Será que o que eles pregam é aquilo que eles praticam? Se for, esse poderá ser um profeta, ou seja, um mensageiro do Cristo que está levando o seu evangelho. E nós poderemos ser um desses. Ele continua dizendo, assim, meus irmãos, deveis julgar não só as obras que deveis examinar. Se os que dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possui o mais alto grau de virtude cristã e eterna, esses sim serão um verdadeiro profeta. Se esse pratica a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, né, conciliando com um coração bondoso, né, e se apoiando nas palavras do Cristo, com bons atos, né, esses serão realmente o enviado de Deus. Mas desconfiai daquele que prega algo e pratica
diferente. Desconfiais, pois, das palavras melífluas, ou seja, melosas, desconfiando dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas, desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses. Porquanto, os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguidos por exemplo brando, humilde de coração e com os bons exemplos. Se ele tiver estas virtudes, pureza de coração, humildade, simplicidade, esse nós podemos confiar. E ele nos traz também algo que diz: de tudo que reveles nenhum átomo, de tudo que revele um átomo de orgulho, quer dizer, um mínimo de orgulho, se você vê nesse um mínimo de orgulho, fuja dele. Que cada criatura tem em si algo que ele é. Por mais que ele possa tentar vos enganar, mas vai chegar uma hora que esse véu irá cair. E ele continua dizendo: viajores, ides, portanto, meus filhos, bem amado, caminhei sem desculpa, sem pensamento oculto, na rota bendita que tomaste. Então, se nós escolhermos o caminho da porta estreita, enfrentando as dificuldades que são necessárias para a nossa evolução, com coragem, com disciplina, com humildade, esse nós poderemos ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Portanto, somente no Cristo nós podemos estar buscando, trilhar no caminho do amor, no caminho do bem. Esse nós podemos confiar. Conforme lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, esse é nosso guia e modelo. E ele continua nos dizendo: desconfiai dos falsos profetas, pois que eles são inúteis os tempos de recomendação, mas sobretudo no momento de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque em cada uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram, se elevam em reformadores do Messias. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirvam da boca mentirosa para ensinar a verdade. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, questão 624. Aquela que antecede o 625, que nos diz que Jesus é nosso guia e modelo. E ele continua nos trazendo: é contra esses impositores, aqueles, os falsos cristos, que se deve estar em guarda, ou seja, em cuidado. Perguntai, sem dúvida, como reconhecê-los. E aqui tendes o que assinila. Então vamos ver o que o Evangelho nos traz. Em todas as coisas, o mestre tem que sempre ser maior sabedor do que seu discípulo. Para fazer a humanidade que avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Então, se são a pessoa que tem essas qualidades, você pode ter certeza que é um verdadeiro profeta. No entanto, ao contrário, podemos desconfiar. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fazem as suas provas, que já fizeram suas provas em outra existência, visto que se não forem superiores em meios em que atuar, nula seria a sua ação. Ou seja, nós precisamos estar sempre buscando, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos, ter bons costumes e bons exemplos. E ele continua nos trazendo.
Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade moral. Tá? Eu estou acrescentando, pela superioridade moral. Pelas suas virtudes, pela grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora das suas obras. Missão de que se diz portador. Ele nos traz lá no item 10 do Evangelho. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Por quê? Entre os encarnados nós podemos estar identificando esses, não poderemos? E os desencarnados? Há os também em grande número entre os espíritos orgulhosos que aparentam amor e caridade, semeiam a desunião, retardam a obra e a emancipação da humanidade. E, para melhorar, fascinam aqueles a quem desejam iludir. Portanto, aos desencarnados, nós precisamos ter cuidado, porque eles estão constantemente nos influenciando. Vocês querem uma prova disso? Questão 459 do Livro dos Espíritos. São eles que estão presentes em nossos pensamentos. A tal momento, a tal ponto que são eles que nos instruem. E lá na 525, eles nos dizem que eles também podem estar influenciando nossos atos. Por quê? Eles influenciam a tal ponto que nós podemos estar tomando decisões equivocadas. Ou seja, eles influenciam a princípio pelo pensamento, em função das nossas fraquezas, nós poderemos estar agindo, fazendo a vontade deles. Todavia, nós é que damos voz a esses. E Kardec nos traz, no Evangelho nos traz, são eles que espalham o fermento o antagonismo, ou seja, da rivalidade entre os grupos que impelem, né, e isolam um dos outros. E os olhares e devemos olhar com prevenção. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espírito de categoria em que dizem que se achar, ou seja, tem uns que se dizem que são espírito elevado, e normalmente eles apossam de nomes de seres, né, que deixaram um grande exemplo nessa caminhada. Então, para aqueles que tenham mediunidade, é interessante que tenham esse cuidado para saber qual é a mensagem que está deixando. Porque a maneira de identificar essas mensagens é ver a qualidade dessas, né? Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confia num círculo acanhado. Fala-o seguir em diferentes pontos, a fim de que todas as partes, a luz esteja ao lado de todos, e não as trevas. Ou seja, Deus permite que essa verdade chegue a todos, não só em um local, mas em várias partes do universo, ou melhor, vamos dizer, do planeta Terra. Não é só aqui, em Três Lagoas do Mato Grosso do Sul, mas em outras partes também. Por que não de outros do planeta Terra? Então, vamos lembrar que o Sol brilha para todos, independente de quem quer que seja. E como Deus quer essa verdade chegar para todos nós, né, Ele emana essa verdade para todos. Agora nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E ele continua dizendo, né, dos falsos profetas na reticidade: repeleis sem condescendência, ou seja, com brandura, todos os espíritos que se apresentarem como conselheiros exclusivos, pegando a separação ou isolamento. Então, aquele que não traz o ensinamento do Cristo, nós precisamos ter cuidado desse. São sempre espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor ao homem fraco e incrédulo, prodigalizando exagerados louvores. São geralmente espíritos sequiosos de poder são geralmente espíritos sequiosos de poder que déspota, ou seja, dominador público, ou nos lares,
quando vivo, ainda querem vitimar esses para a tirania depois de terem morrido, né? Por um médio, né? Vamos lembrar que aqui nós estamos falando dos falsos profetas na cidade. Por um médio ser fascinado e iludido em um grupo, mas esses médios precisam estar fazendo uma verificação das mensagens que chegam até eles. No entanto, nós sabemos que normalmente uma reunião mediúnica tem que ter pessoas preparadas para isso, né? E tem pessoas que ficam ali no controle daquilo lá. Então, a alta autoridade moral do dirigente do grupo e as comunicações que os principais médios recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos, caso foi identificado, né? E astuciosos. No entanto, né, para isso, precisamos ser pessoas preparadas. Nós sabemos que para uma pessoa ir para trabalhar numa sessão mediúnica, você tem que fazer um curso que irá durar aproximadamente, que aqui no Gerson Xavier nos orienta, é 5 anos. Você tem que fazer o ESG 1, 2 e 3 e mais 2 anos de mediunidade. Aí você estará recebendo oportunidade de estar e trabalhar. Isso é para quê? Para quando uma mensagem chegar ali, ser identificado se é uma mensagem de um espírito, né, evoluído ou aqueles que estejam brincando com essas situações. E para terminar, vamos ver o que o Jeremias, né, fala sobre os falsos profetas. Jeremias, né, ele profetizou a queda, ou melhor, o declínio de Judá, alertando sobre o avanço da Babilônia. Vamos lembrar que Nabucodonosor invadiu, né, hoje o Israel. Testemunhou também e profetizou a destruição do templo de Jerusalém em 586 a.C. Né? Continuou profetizando, né, mesmo após a queda da cidade de Jerusalém, inclusive para os judeus que fugiram para o Egito no ano, aproximadamente por volta do ano de 582. Então, eu vou ler uma mensagem do que está lá no Evangelho de Jeremias, capítulo 23. Ele diz: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam visões dos seus corações, e não os que aprendem a boca do Senhor. Dizeis aos que por mim blasfemam: ó Senhor, o disse terei paz. E a todos que adotam a corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual desses eles assistem ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não vigiarei esse profeta. Eles eu não enviei esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhe falhava, eu não falava e profetizava de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cuja profecia não são senão a sedução do coração deles? Pois esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar a dizer: qual fardo do Senhor direi-vos? Vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 16, 18, 21 a 33. Nessa passagem, fica bem claro para todos nós que os falsos profetas existiram durante todo o período. Não foi só pós-Cristo. E Jeremias está nos advertindo sobre isso.
E ele nos diz, é dessa passagem, isso aqui é uma observação de Kardec que está no Evangelho. E nessa passagem do profeta Jeremias, que quero trazer convosco, meus amigos. Né? Essas palavras, fica claramente indicada que já naquela época, os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e os exploravam. Né? As pessoas naquela época usavam da mediunidade para ganhar bens. Ou seja, vendia a sua mediunidade. E essas pessoas naquele período não tinham como identificar esses falsos profetas. Então eles eram iludidos facilmente. Muito generalizado se achava uma espécie de fraude. É mais fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bens, ou melhor, os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudos que não passava de impostores ou fanáticos. E ele continua nos trazendo. Após a palavra do profeta, escutais os sábios, aconselhos do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1, quando diz: não acreditei em todos os espíritos. Experimentais seus espíritos são de Deus. Por quê? Entre os invisíveis, ou seja, aqueles encarnados, também há os que se comprazem, ou que satisfazem em iludir e se deparam com suas ocasiões. E é nisso, ou melhor, isso uma prova de que só com muita prudência pode triunfar. Aprendeis, pois, antes de tudo, a distinguir os dos bons e dos maus espíritos, para, por vossa vez, não tornardes falso profeta. Porque nós precisamos saber quem são estes para que nós possamos estar buscando o aprendizado do ensinamento do Cristo. Porque se esse não trouxer o ensinamento que o Cristo nos trouxe, nós devemos repelir como nos traz o texto. Precisamos edificar estes através de seus atos e de suas ações. Ou melhor, dos seus atos e daqueles que eles praticam. Por quê? Se ele prega algo e faz outro, fica bem claro que nós devemos repelir esse. No entanto, aquele que traz o Evangelho do Cristo e coloca em ação, nós podemos confiar. Que o Mestre Jesus nos ilumine, abençoe, hoje e sempre.